igreja, vamos recebê-la com carinho, aplaudindo o nome de Jesus. Boa noite, irmãos. A paz seja convosco. Amém? Eu gostaria, se você fala em línguas, que nós pudéssemos ter um tempinho de falar em línguas. Amém? Vamos encher esse lugar com a glória de Deus. Amém? Oh, Shandalarama, Shuri Handalarama. Oh, Shandalarama, Shuri Handalarama. Oh, Espírito Santo, nós te convidamos, Senhor. Oh, Shandalarama, Shurihandalarama, Shuriandalarama. Oh, Shurihandalarama, Shuriandalarama. Espírito Santo, aqui o Senhor tem 100% de liberdade, Espírito Santo. Oh, Shandalarama, Shurihandalarama. Espírito Santo, esse lugar é teu. Senhor, esse lugar se chama Casa de Deus. Oh, nós convidamos que a glória do Senhor desça nesse lugar. Senhor, nós te pedimos que o fogo do Senhor acenda os nossos corações, Senhor. Oh, Senhor, eu te peço que a nossa mente, o nosso coração seja tomado por Ti, Espírito Santo. Oh, Shandalarama, Shuriandalarama, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Senhor, nós colocamos a nossa mente cativa ao Senhor, Pai. Os nossos pensamentos humanos, nós os destruímos agora pelo poder do nome de Jesus. Senhor, toda distração da nossa alma, nós destruímos agora pelo poder do nome de Jesus. Senhor, nós calamos a voz do diabo, está calada em nome de Jesus. Aleluias. Aleluias. Shandalarama, Shuriandalarama. Aleluia. Senhor, nós te pedimos que a Tua palavra faça diferença nas nossas vidas, Senhor. Nós te pedimos que a Tua palavra venha transformar os nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar. Amém. Irmãos, nessa noite, o que eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos é algo que Deus tem trabalhado muito no meu coração nesses últimos meses. E eu poderia dizer que o título da minha mensagem hoje seria: Como orar debaixo da nova aliança. Como interceder, como orar debaixo da nova aliança. E se nós estamos falando da nova aliança, é porque existiu uma aliança antiga, não é verdade? Se nós estamos falando nova aliança, é porque teve uma outra aliança que se chamava antiga, velha aliança. E o que nós podemos dizer dessa aliança antiga? Eu vou tentar dar um resumo para nós entrarmos no coração da mensagem, que é como orar debaixo da nova aliança. Quando nós pensamos no povo de Israel, eu creio que todos nós aqui já escutamos a história do Mar Vermelho, não é verdade? Deus, Ele abriu o Mar Vermelho, o povo passou pelo Mar Vermelho, Moisés, ele levou o povo até na porta da terra prometida. E esse povo, quando eles saíram do Egito,
quando esse povo saiu do Egito, esse povo, eles eram escravos. Eles ficaram quase de 400 anos debaixo de uma escravidão egípcia. Vocês podem imaginar o que é isto? Uma nação. Imagina a nossa cidade de Divinópolis. Se essa cidade ficasse mais de 400 anos debaixo de um regime de escravidão. Foi isso que aconteceu com esse povo. Eles só sabiam ser escravos. Eles tinham uma mente escrava. Eles só conheciam sobre os deuses egípcios. Isso é o que eles sabiam. Eles não sabiam quem era o Deus que abriu o Mar Vermelho. Eles não sabiam. Porque eles não conheciam esse Deus. Lembra que José tinha morrido e se perdeu sob a história. Eles eram escravos do Egito. E aí eles veem esse mar abrindo, mas eles não sabiam quem é esse Deus. Aí o que Deus faz com esse povo? Ele fala para Moisés: Moisés, eu vou te dar leis, para que você possa ensinar esse povo como aproximar de um Deus santo. E Deus deu para Moisés o livro de Levíticos. Um livro que eu amo. Eu sei que muitas pessoas não gostam nem de ler o livro de Levíticos. Mas se você entender esse livro, se você tiver revelação do livro de Levíticos, você vai saber que esse livro está falando sobre santidade. Um Deus santo, falando para um povo que tinha uma mente escrava, um coração escravo. E esse Deus, Ele fala para esse povo: eu sou santo, e eu quero trazer santidade para vocês. E nesse livro de Levíticos, que eu ensinei há mais ou menos 3 semanas, para os nossos irmãos lá no Nepal, perto da Índia, eu ensinei pelo Zoom. Nós estamos falando da preciosidade desse livro. E nesse livro de Levítico, existia um dia, irmãos, por ano, um dia por ano, que o povo de Deus podia se achegar até a Deus, através do sumo sacerdote. Já imaginou isso, irmãos? Toda a nação, somente um dia por ano, eles poderiam se achegar até o Santo dos Santos, sendo representado por uma pessoa. Você já imaginou o que era isto? Era assim a antiga aliança. Existiam muitas leis que eles tinham que cumprir. Leis de purificação, todo o sacrifício que eles tinham que fazer, porque era a antiga aliança. Mas em Jesus Cristo, nós temos livre acesso. Nós podemos chegar no Santo dos Santos 24 horas por dia. Irmãos, eu acho que merece até um sorriso. Você pode até dar um sorriso agora. Porque nós podemos entrar na presença do Deus Todo-Poderoso 24 horas por dia. Nós não precisamos fazer nenhum sacrifício. Nós não precisamos matar nenhum animal. Irmãos, vamos pensar somente em Divinópolis. Imagina se nós fôssemos o povo de Israel. E uma vez por ano, nós tivéssemos que trazer sacrifícios de animais. Matar aquele animal. O sacerdote, ele tinha que fazer a purificação para ele primeiro. Imagina quanto sangue, quanto mau cheiro na cidade. Não era um dia de festa, não era uma celebração como a festa dos tabernáculos, da colheita. Não, era um dia de tristeza, de arrependimento. E matando vários animais. E o sumo sacerdote, ele tinha que fazer primeiro um sacrifício para a vida dele. E ele tinha uma roupa que tinha uns sininhos,
Porque se ele chegasse no Santo dos Santos e ele não tivesse totalmente purificado, ele poderia morrer. Aquele sumo sacerdote, ele representava o povo diante de Deus. Mas hoje nós temos Jesus, que morreu na cruz, que abriu este caminho para todos nós. O véu foi rasgado, não de baixo para cima, mas de cima para baixo. E abriu o caminho de redenção. Abriu o caminho de perdão. Abriu o caminho para nós entrarmos no Santo dos Santos. Então, esta é a nova aliança. Em Jesus. Não temos que fazer sacrifícios. Somos santos, justificados por causa do sangue de Jesus. Nós estamos na nova aliança. E o que eu quero compartilhar com vocês é como orar debaixo da nova aliança. Na antiga aliança, nós tínhamos visitação. A presença de Deus, ela visitava o povo. Nesta nova aliança, nós temos habitação. Imaginou a diferença? Antiga aliança, o poder de Deus, a presença de Deus visitava. Hoje a presença de Deus habita. E sabe onde ela habita? Em mim e em você. Vocês já pararam para pensar que o mesmo Espírito que estava em Jesus está em você? O mesmo Espírito que estava em Jesus, todos os milagres que Jesus fez, é o mesmo Espírito. E esse Espírito, ele não vai, fica, sai. Não. Em Efésios fala que nós fomos selados. Selados. Não tem como tirar esse selo da sua vida. Mesmo que você queira, você foi selado pelo Espírito Santo. Irmãos, para pensar. Você vai dar um sorriso agora, eu tenho certeza. Você foi selado pelo mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos. Aleluias. Irmãos, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, ele habita em nós. Ele habita em nós. É o mesmo Espírito, irmãos. E é nessa aliança que o Senhor tem me desafiado a andar, a orar. Na nova aliança. Não é o que anda por aí. Eu sei que é um desafio grande, mas eu quero compartilhar com os irmãos como orar debaixo da nova aliança. E os versículos que eu gostaria de ler com os irmãos. O primeiro versículo, ele está em Romanos 8, 26. Abra sua Bíblia, por favor. Romanos 8, 26. Aleluias. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, ele está na sua vida. Amém? Vamos ler, nós podemos ler aqui, porque aí todo mundo acompanha o texto, a tradução, a versão igual. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Vamos ler novamente. É o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos. Pensa nisto. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar,
mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Agora nós vamos ver Hebreus 7, 25. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, ele intercede por nós. Amém? Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Vamos ler novamente. Portanto, ele, Jesus, é capaz de salvar definitivamente. Na minha tradução diz perfeitamente. Aquele que, por meio dele, se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por nós. Irmãos, nesta nova aliança, nós temos o Espírito Santo que ressuscitou Jesus dos mortos. Nós temos o Jesus que morreu na cruz por nós e ressuscitou. Os dois intercedem por você. Eu vou até falar novamente. Irmãos, diariamente, 24 horas por dia, nós temos o Espírito Santo que ressuscitou Jesus dos mortos. Nós temos Jesus que morreu na cruz e ressuscitou. Eles intercedem por você 24 horas por dia. Irmãos, 24 horas por dia. Irmãos, esta é a nova aliança. Não sou eu que estou falando, irmãos, é a Bíblia. Agora existe um diabo que foi derrotado na cruz, que está debaixo dos nossos pés, que tenta colocar no povo de Deus ansiedade, medo, angústia. E aí o que acontece, irmãos? Desespero. Nós não oramos de um lugar de descanso. Nós não temos que orar para Deus. Nós temos que orar com Deus. Entende a diferença, irmãos? Orar para Deus, chegar desesperado. Vocês conhecem oração de desespero? Irmão, pelo amor de Deus, ora por mim, irmão, ora. Irmãos, não precisamos. Não precisamos de orações a partir do lugar de medo, de desespero, de angústia. Não. Na nova aliança, você ora alinhado com o Espírito Santo, que intercede por você. O que diz em Romanos, você ora alinhado com Jesus, que intercede também por você. Então, resumindo, irmãos, nós temos que nos alinhar com os dois, ou seja, até os três, Pai, Filho e Espírito Santo, nós alinhamos com eles. Aí seria os três mais a gente. Aí nós oramos. Aí o que você acha? A sua oração será respondida ou não? Entende a diferença? Você chegar com sua lista de desespero. Você chega com a sua lista de falta de identidade. Quem você é em Cristo. Em Efésios nos diz, no capítulo 2, estamos assentados nos lugares celestiais. Com Cristo Jesus. Reinamos com Cristo Jesus.
a partir desse lugar, nós fazemos as nossas orações. Não é lista, não são listas de desespero, listas de incredulidade. No livro de Hebreus, no capítulo 3 e 4, o autor dos Hebreus, ele está dizendo: Josué, ele deu um descanso para o povo, quando ele levou o povo para a terra prometida, mas o descanso não foi suficiente. Porém, aquele que morreu na cruz, que fez o sacrifício uma vez por todas, ele pode nos dar descanso. E o autor de Hebreus, ele diz: não deixe que a incredulidade tire o seu descanso. Ele fala: não deixe que a incredulidade faça você cair no deserto, como o povo de Israel caiu no deserto. Uma geração toda, exceto Josué e Calebe, não entraram no descanso do Senhor. E hoje, irmãos, o convite é este: rasgar as orações de listinhas de desespero, de incredulidade, de angústia, de ansiedade, e fazer uma nova lista na nova aliança, em alinhamento com Jesus, que intercede por você, e com o Espírito Santo, que também intercede por você. E você orar a partir de um lugar de descanso. Descanso. Irmãos, tem algum mérito para nós ficarmos em paz, alegres, louvando ao Senhor quando a bênção chega? Não. É no meio da batalha, é no meio da guerra que nós descansamos. Nós descansamos. Eu aprendi recentemente que a palavra fé, ela significa, quando nós lemos em Abacuque, que fala: o justo viverá pela fé. A palavra fé, no hebraico, ela significa: o justo viverá pela fidelidade de Deus. Ou seja, a fé que nós temos não é mérito nosso. Eu vivo porque o meu Deus, Ele já me provou que Ele foi fiel no passado, e Ele será fiel no presente e no futuro. Entendeu a diferença, irmãos? Jesus, Ele falou: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai mover montanhas. Então não tem nada a ver se a minha fé é pequena, se a minha fé é grande, porque o próprio Jesus falou. Então o que tem a ver? Eu vou conhecer quem é o Jesus, quem é o Espírito Santo, que intercede por mim diariamente. Quando você está dormindo, Ele intercede por você. Então, qual é o segredo de termos as nossas orações respondidas, segundo a vontade daquele que está intercedendo por nós? Alinharmos. Como o pastor Samuel tem falado, alinhar com a vontade de Deus, estabelecer o reino de Deus. Nós não estamos falando, irmãos, das nossas listinhas, que às vezes são ridículas. Me dá isso, me dá aquilo, me dá isso, me dá aquilo, me dá isso, me dá aquilo. Não. É nós falarmos: Espírito Santo, abre o meu ouvido, porque eu não estou escutando. O que o Senhor está intercedendo por mim hoje? Abra o meu ouvido, Espírito Santo. Abra o meu ouvido, Espírito Santo, porque eu sei que a sua oração é melhor do que a minha.
Jesus, o que o Senhor está intercedendo por mim hoje? Abra o meu ouvido, porque a maneira que tu oras, Jesus, é melhor do que a minha. Então, abra o meu ouvido. Irmãos, isto é orar debaixo da nova aliança. É nos submeter à vontade de Deus e trazer céus para a nossa vida. Nós não temos que esperar viver uma vida como no céu. Nós trazemos céus para a terra. E não é somente no domingo. É céus na terra, de segunda a segunda. Céus na terra, de segunda a segunda. Irmãos, nós temos que ser as pessoas mais sorridentes desta terra. Vocês concordam? Sabe por quê? Nós temos Jesus e o Espírito Santo intercedendo por você. Não tem erro, irmãos. Não tem erro. Deus nunca falha. Nunca. Deus nunca se engana. Ele nunca põe a mão na cabeça e fala, e agora? Eu pisquei, eu agora não estou sabendo o que eu vou fazer. Nunca. Os planos de Deus são perfeitos. E o meu convite para você nessa noite é você falar, Espírito Santo, onde na minha vida ainda? Qual área da minha vida ainda? Eu tenho ansiedade, eu tenho medo, eu não estou descansado, eu tenho incredulidade, e nós vamos depositar isto na cruz de Jesus. E se você quiser, hoje será o último dia que você vai ficar ansioso, ansiosa, triste, amargurado, deprimido, perguntando para Deus, por que Deus? Os planos de Deus são perfeitos. Perfeitos. E se você quiser, hoje pode ser o último dia. Para você depositar aos pés de Cristo. E falar, eu quero escutar. Não mais as minhas listinhas, mas a voz daquele que troveja, a voz daquele que abriu o mar vermelho, a voz daquele que o túmulo não pôde contê-lo, porque ele vive. Ele vive. Eu gostaria que você se levantasse. E você vai pensar, qual área da sua vida, seja financeira, emocional, preocupações com filhos, eu não sei. Qual área você tem que ser honesto, porque isso eu não posso fazer por você. Não tente se enganar, eu já fiz isso, não dá certo. Não tente se enganar e falar, não, nessa área, ai, graças a Deus, em nome de Jesus, eu estou bem. Não. É melhor ser honesto, porque de qualquer maneira Ele conhece seu coração. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, de dentro do seu coração, você está sentindo uma coisa, mas aí a religiosidade faz a gente fazer uma outra oração. Senhor Deus e maravilhoso que está sentado no altar, mas dentro de você, você está quebrado. Dentro de você, você está incrédulo. E Ele sabe, e Ele te aceita sim. Então eu gostaria que você pensasse, qual área da minha vida que eu ainda não estou orando na nova aliança? Enquanto nós louvamos, eu quero que você pense, nós vamos estar orando.
mover, irmãos. Não converse agora. No fim do horizonte, no canto mais distante lá, a tua mão está. Acima do universo, nas linhas de um verso lá, a tua mão está. Se eu for ao céu, o mais profundo mar, a tua mão está. Ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está. A tua mão está. No imenso firmamento, em todos os momentos lá, a tua mão está. Sempre a tua mão está. No Coração que chora, um abraço só que consola lá, a tua mão está. Se eu for ao céu, o mais profundo mar, a tua mão está. A tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está. A tua mão está. Deus está. Quando amanhece, Ele está. No fim do dia, Ele está. Deus está. Deus está. Conhece tudo, Deus está. E o que eu preciso nele está. Deus está. Se eu for aos céus, o mais profundo mar, ali tua mão está. Ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do teu olhar, a tua mão está. A tua mão está. Aleluias. Agora eu gostaria que você olhasse, né, para esse nome, Nova Aliança. E você vai fazer talvez a sua primeira oração debaixo dessa nova aliança. Você vai fazer talvez a sua primeira oração de um lugar de descanso, não de um lugar de ansiedade, de medo, sabendo que o Pai e o Filho e o Espírito Santo está intercedendo por você. Senhor, nós estamos aqui, ó Pai. Nós estamos aqui reconhecendo, Senhor. Nós estamos aqui reconhecendo agora, Pai, que nós temos o Espírito Santo que ressuscitou Jesus dos mortos.
Nós estamos aqui agora reconhecendo que nós temos aquele Jesus que o túmulo não pôde contê-lo. E nós neste momento, nós abrimos os nossos ouvidos e nós oramos com fé, com descanso. E nós declaramos, Senhor, que as nossas orações estão alinhadas com o céu. E elas serão respondidas de acordo com a vontade daquele que tem o melhor para as nossas vidas. Aleluia. Ali tua mão está, e sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está. Se eu for aos céus, mais profundo o mar, a tua mão está, a tua mão está. Aleluias! Glorifique ao Senhor! Aleluias! Aleluia! Xandalarabá, xuriandalarabá. Oh, receba o Espírito Santo. Aleluia! Xandalarabá. Oh, xerehandalarabá, xuriandalarabá. Oh, xerehandalarabá. Oh, xurihandalarabá. Aleluia! Aleluias! Toda vez que você chegar aqui e que o diabo estiver colocando incredulidade no seu coração, ansiedade, olhe e se lembre: estamos debaixo da nova aliança e nós temos o Espírito Santo que ressuscitou Jesus dos mortos e o próprio Jesus intercedendo por nós. Amém. Foi um prazer estar aqui com os irmãos, sempre é um prazer. E que vocês tenham uma semana abençoada, um resto de ano abençoado, um novo ano abençoado, uma vida abençoada. Vem? Glória a Deus. Que maravilha, hein, gente? Nós estamos debaixo de uma nova aliança. Nós temos, sabe, irmãos, nova aliança é livre acesso à presença. Há um novo e vivo caminho.